Nós estamos na nossa leitura, do mês, falando sobre identidade. Nós continuaremos desenvolvendo esse tema. E hoje nós estamos no livro de Romanos, capítulo 9. Amém? Então, dia 9, Romanos 9. Romanos 8, dia 8, foi no dia de ontem. Se tem um dos capítulos que são poderosos, entre tantos eles, porque tudo é a palavra de Deus. Amém? Mas o capítulo 8 de Romanos, irmãos, é algo assim que o apóstolo Paulo, debaixo da revelação do Espírito Santo, ele vai compartilhar de uma maneira tão assim, se a gente acessar, esse tratado de Romanos capítulo 8, nós vamos acessar tantas coisas como Mateus 5, 6 e 7, das bem-aventuranças. Romanos capítulo 8 é mais um trecho do Novo Testamento, que se a gente acessar esse tratado do que está sendo falado e ensinado, nós teremos grandes êxitos na nossa vida como um todo. Diga comigo, como um todo. Você não só é, espiritualmente. Não, é em todos os sentidos da minha e da sua vida. Diga comigo, descobrindo quem somos em Cristo. Diga mais uma vez, descobrindo quem somos em Cristo. Às vezes você já descobriu que você é filho do seu pai, da sua mãe, obviamente. Talvez você tenha características que não podem mentir porque estão no DNA. Você faz coisas, repete coisas boas e ruins. E você, tantas vezes, como filho de Deus, talvez você ainda não tenha compreendido que eu e você somos quem somos em Cristo. Diga, eu preciso descobrir. Diga com fé, diga, eu preciso descobrir quem eu sou em Cristo. Como é que você vai saber se você tem a sua identidade definida em Cristo? Quando você se assemelhar em características, em maneiras, em formas que um filho se comporta. Como um filho se manifesta. Porque todo filho, diz uma canção antiga, se parece com o pai. Diga, todo filho se parece com um pai. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, agora, diga agora. Diga mais uma vez, diga agora. Tem outra versão que diz que portanto. Se é portanto é porque anteriormente ele está falando alguma coisa. E nós já acabamos de passar no dia 7 do 11, nós acabamos de ler Romanos capítulo 7. E talvez se você parasse em Romanos capítulo 7, você ficaria extremamente desesperado. Porque Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Algumas colocações são feitas, é como se Paulo, quando ele está expressando essa ideia, é como se pegasse um homem morto, amarrasse em você e você tivesse que andar com esse homem morto no seu corpo. Andasse pelo deserto com esse homem morto. Você sabe que alguém morto, durante muito tempo, o que começa a acontecer? Decomposição. Esse homem, essa pessoa, ela começa, a decompor. Imagina algo sendo decomposto, é assim que fala, se decompondo dentro de você, ou no seu corpo, se agarrando, se apegando a você. Mas Romanos capítulo 8, Paulo entra no capítulo 8 e eu amo essa ideia. E que não é uma ideia humana, não é um conceito humano, é uma ideia de Deus. É um código espiritual que Deus dá para Paulo e ele compartilha ali com os irmãos, para os romanos. E ele está aqui dizendo para nós, através da ação do Espírito Santo, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos podem dizer aleluia? É agora, irmão, nesse tempo, nessa hora que você acessou a sua nova identidade em Cristo Jesus, você precisa descobrir quem você é. Tem gente que continua achando
que é o que já foi, ou que um dia fez, o que um dia se tornou, ou um dia, sabe, alguma circunstância e alguma ação te fez vítima de alguma coisa. Não. O objetivo dessa mensagem aqui é nos levar como ouvinte, diga ouvinte, a entender que a identidade em Cristo é o fundamento da vida cristã vitoriosa. A sua identidade em Cristo é a maneira de você viver uma vida vitoriosa. Não confunda vitorioso com alguém que não luta, porque só pode ter vitória quem? Isso é simples e claro, irmão. Mas nós continuamos debaixo de uma mentalidade que para ser vitorioso é só ficar de boa que tudo chega. Não, irmão. É posicionamento. Então, se você tem esse fundamento na sua vida cristã, qual? A identidade de Cristo. Você vai ser livre, diga livre, da condenação. Diga guiado pelo Espírito. E adotados como filhos e feito mais do que vencedores. Eu vou repetir. Você, na sua identidade em Cristo, nesse fundamento da sua vida vitoriosa cristã, você está livre da condenação. Diga livre da condenação. Por isso ele começa dizendo, nenhuma condenação há. Acabou, irmão, é um tempo do verbo. É agora, no momento que você acessa Cristo, nenhuma condenação há. Segundo, você é guiado pelo Espírito. Diga, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Terceiro, eu sou adotado como filho. Diga, adoção. Ninguém está fora da adoção, irmão. Amém? Se você não nasceu, se você acha que não tem uma família assim, assado, eu não conheci meu pai, minha mãe, eu vim de um lar muito desestabilizado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você foi adotado como filho. E agora, porque você é adotado como filho, você foi feito mais do que vencedor. Posso ouvir um amém? Nós vivemos um tempo, e eu acho que você há de concordar comigo, nós já falamos sobre isso, em que as pessoas estão lutando para descobrir quem são. É incrível. Como pessoas que talvez já tenham até a idade, uma idade, estou falando cronológica, sabe? Uma idade de ser um adulto, de ter autorresponsabilidade, né? Como a Nath falou aqui na hora da ministração. Nós continuamos fazendo transferências. Nós continuamos culpando pessoas. Nós continuamos dizendo, sabe porque eu sou assim? Sabe porque eu assim? Também olha aqui, ó. Olha aqui que eu aprendi. Tá bom. Isso é um fato, nós não podemos negar. Muitos de nós viemos de lares desestabilizados, de lares completamente, sabe? Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Até quando a gente vai ficar dizendo isso e não vai acessar a verdadeira filiação que a gente tem em Cristo Jesus? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Como pode? Você vai continuar amarrado com a velha natureza, ou o homem, sabe, como Paulo vai dizer, miserável homem que sou, ou você vai entrar no tratado de Romanos capítulo 8 e diz, agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Isso é extremamente importante, irmão. Isso não pode ficar na fração, ou na porção dos líderes, dos diáconos, dos pastores. Não, irmão, isso é lugar de filho. Amém? Isso é lugar de filho. Eu não estou te falando de lugar onde você, sabe, Deus te colocou, te plantou para servir, para trabalhar. Não, eu estou te falando de um lugar onde Deus te estabelece. Oh, Jesus. E pessoas que já têm idade, continuam sendo que nem uns bebês, criança. Por isso Paulo vai dizer lá em Coríntios, cara, vocês já deviam comer coisa sólida, vocês continuam tomando leitinho. Poxa, gente. E aí, talvez, eu olho e falo assim, sabe, sem a ideia, a responsabilidade, mas não a culpa. Você precisa ensinar mais isso sobre suas ovelhas, Sérgio. Você precisa ensinar esses princípios sobre o corpo. Amém? Por isso vocês já vão se preparando aí, porque eu quero sentar com os líderes de departamentos para ensinar sobre identidade. Compartilhar, a gente gastar um tempinho para conversar sobre isso. E depois a gente aferir
se eu sou filho ou não, porque filho tem comportamento de filho, amém? Vou te dar um exemplo. Como que pode eu ter a natureza de Cristo, a natureza, sabe, que manifesta a ação do filho e ter um comportamento que é o quê? Contraditório. Eu não consigo falar com meu irmão, não consigo falar com a minha irmã. Ah, existe isso? Existe, irmão, na igreja, existe em qualquer lugar, existe na sociedade, mas não deve permanecer entre nós. Porque nós precisaremos acessar o amor e perdoar uns aos outros. Amém? Nós precisaremos usar, sabe, a ferramenta, sabe, da graça, a ferramenta do poder que transforma. E assim vai. Posso ouvir um amém? Então, são muitos assim que ainda não descobriram. Sabe, eu quero dizer a você, muitos se definem pelo que fazem. Isso aqui é um ponto nevrálgico no meio da igreja. Muitos se definem pelo que fazem, pelo que têm, ou pelo que os outros dizem. Pelo que fazem, pelo que têm, ou pelo que os outros dizem. Mas a verdade, diga, mas a verdade. Diga, mas a verdade é que a nossa identidade verdadeira, diga, eu tenho uma identidade verdadeira. Se a minha identidade como pessoa, ela está, sabe, misturada, ela está, sabe, de uma forma equivocada, né, adulterada, eu preciso entender que eu tenho uma identidade verdadeira em Cristo. E essa identidade verdadeira não está, diga comigo, não está em nós mesmos. Se isso não traz alívio para você, fala, uau. Às vezes nós somos tão presunçosos que nós achamos que nós somos a resposta. Que nós somos aquele que vamos abrir a porta e todo mundo vai entrar. Entenda isso, que existe uma parte que isso é verdade. Mas, irmão, é só você entender o seu caminho, o seu lugar. Não é sobre você, amém? Nós acabamos de cantar. A tempestade é você. Tem gente que fala, você, parece meio... que a gente aprendeu esse comportamento, né? Senhor, Senhor, amém, que tem esse lugar. Mas, num lugar de intimidade, sabe, você pode ter um trato, sabe, de mais transparência, de mais, sabe, uma forma mais junta, próxima, sem toda uma formalidade. Então, olha aqui, a tempestade é ele. Ele é a porta fechada, mas ele também é aberta. Amém? Até quando nós vamos ficar dizendo, Moisés, suba para mim. Aí, Sérgio, ora aí que acontece. Aí, fulano, ora aí. Porque quando você ora, acontece. Quando você ora e liga na terra, é ligado no céu. E Deus responde. Posso ouvir um amém? Ou não é isso que a palavra de Deus diz? Embora a Bíblia diz, chame assim, chame os diáconos, chame os presbíteros, orem, põe as mãos sobre ele. Irmãos, isso são questões de ordenação, no sentido de ordenar coisas para que funcione. Mas em Cristo Jesus, todos nós somos ungidos de Deus, amém? Então a verdade da nossa identidade verdadeira não está em nós mesmos, nem nas circunstâncias, diga nem nas circunstâncias, mas em Cristo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve Romanos 8, diga glória, para mostrar que em Cristo somos completamente transformados. Diga comigo, completamente transformados. Presta atenção. Aonde está a transformação? Diga comigo, da condenação para a graça. Diga da escravidão para a liberdade. Diga da orfandade para a filiação. Diga da derrota para a vitória. Isso está no tratado de Romanos capítulo 8, irmão. Não se sinta, não, sabe, se permita fora dessa verdade. Se o diabo começar a trabalhar e tentar, você falhou, você errou, tá. Só que você saiu da condenação para a graça. Amém? Você saiu da condição de escravidão para a liberdade. Você saiu da orfandade para a filiação. Você saiu da derrota para a vitória. O problema não é você dizer amém para mim agora. O problema é você se comportar como. Porque quando você sai daqui,
eu e você temos as mesmas guerras e as mesmas lutas com as pessoas que convivemos na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Sim ou não? E aí vem o cheque. Vem a hora de agora de a gente fazer se isso é verdade ou não. Só se, irmão, se isso aqui não for transformado, você vai ficar achando que você não foi nada, que você continua condenado. Ontem, hoje é domingo, né? Ontem, pela manhã, estávamos aqui na oração. Eu fiz a seguinte colocação, a gente teve um tempo de compartilhar aqui, maravilhoso, estávamos eu, Stefani, Bianca e Mari Paiva, que está lá com as crianças, né? Se eu não me engano, né? Estávamos compartilhando, falei, gente, presta atenção que eu vou falar para você. Eu, Sérgio, eu tenho alguns limites, como por exemplo, o que você comeu ontem? Rapaz, às vezes me dá umas desligadas assim, eu falei, não faço ideia do que eu comi ontem. Ah, você foi em tal lugar? Eu falei, fui mesmo? Agora, presta atenção que eu vou falar para você. Imagina alguém que tem, sabe, algumas características de desligado, assim, que nem eu. Você está numa situação ali buscando a Deus ou não, está no seu dia a dia. Daqui a pouco você vai se lembrar de um negócio de 30 anos atrás. Pergunto eu para você. Rapaz, eu não lembro nem de ontem, como é que eu vou lembrar de 30 anos atrás? A pergunta é, quem é que pensou nisso? Quem é que ativou isso? Quem é que trouxe essa lembrança? Aí você vai, eu trouxe. Eu quero te dizer que às vezes, de uma forma que escapa de nós esse controle. Diga, escapa de mim esse controle. O problema não é isso, escapar o controle. O problema é como nós agimos com aquilo que às vezes vem sobre a nossa lembrança. E normalmente, escute o que eu vou falar para você. Preste atenção, se não é assim. Normalmente, o que vem através daquela lembrança é peso, condenação. Só que você precisa fazer o quê? Eu já falei para vocês, graças a Deus eu já tenho entrado no nível que eu não converso muito mais com essas ideias, com esses pensamentos, com essas questões que vêm. Eu não converso, mas às vezes ainda caio. Às vezes ainda sou fisgado. Às vezes ainda sou fisgado por isso. Mas eu preciso dizer, tu está me lembrando do meu passado? Nenhuma condenação há. E não fica falando para o diabo. Ele não precisa saber, você precisa falar para si mesmo. Confessa para você. Diga, eu não sou condenado. Fiz, errei, verdade. Agora eu vou falar uma outra verdade. Sérgio, você acessou a graça, o poder da transformação, o poder que te livra da condenação, que te faz de um escravo livre, te faz de um filho adotado e que te faz receber uma nova herança. É isso que eu e você precisamos fazer. Condenação para a graça, escravidão para a liberdade, orfandade para a filiação e da derrota para a vitória. Esse sistema em que vivemos, diga o mundo, esse sistema que eu e você vivemos, sabe, no cotidiano, no dia a dia, diz, você é o que você faz. É isso que esse sistema fala. Você é o que você faz, mas o Evangelho diz para mim e para você é o que Cristo fez. Você não é o que você faz, você é o que Cristo fez. Você vai ficar com que verdade? A que você faz, a que te justifica? Quem me justifica é Cristo, irmão. Não é o que eu fiz de certo ou de errado. O que me define, os meus pensamentos, tem até canção, gente. Tem coisas que são completamente, sabe, instrutivas da palavra. Meus pensamentos. Não me define, né? Me define. Teus pensamentos, desculpa, Teus pensamentos me definem. Amém? Quem é que me define? Teus pensamentos. O que Deus pensa sobre nós? Lembra lá de Jeremias? Meus pensamentos a respeito de vós são paz, não de mal e de um futuro maravilhoso, de um futuro de bênção, um futuro de glória. É isso que me define, irmão. Não é o diabo me lembrando. Pô, Sérgio, sabe o que está preparado para ti? Um lago de enxofre. Aí você diz, meu Deus. Aí você apavora.
Por quê? Você não acessa a verdadeira identidade. Por isso João capítulo 5 vai dizer que aquele que não acessa o amor não é aperfeiçoado, mas o que lança fora o quê? O medo, diga medo. Medo pressupõe condenação, medo pressupõe para nós um lugar de pavor. Então me tira do medo, nós acabamos de cantar. Suba você, Moisés. Não, eu vou subir. Para de transferir, diga, eu vou subir. Esse lugar é meu, Deus me chamou, vem e sobe. Vem aqui, vem para o meu lugar, vem para a atmosfera onde eu estou. Stefane estava aqui compartilhando uma situação aqui conosco. E ela se lembrou de um princípio. Serpente rasteja, amém? A Bíblia diz que ela come pó todos os dias, amém? Você já sabe disso. De que é semente? De que é semente? De que a serpente se alimenta? Diga, do pó da terra. Então, se a serpente se alimenta de quê? De coisas naturais, carnais. É isso que a serpente se alimenta. O que tantas vezes ela está rastejando, procurando uma vítima para dar um bote, para lançar o seu veneno? O que muitas vezes eu e você precisamos fazer? Preste atenção que eu vou falar para você. Deus me chamou, diga, Deus me chamou para viver nos lugares altos. Eu estou assentado com Cristo. Isaías 40 diz que nós subimos com asas como águias. O que uma águia faz? Sobe. O que nós como cristãos precisamos fazer quando a gente avistar uma serpente? Meu irmão, não fuja dela. Porque a Bíblia diz que quando Deus mandou, Moisés, põe a tua vara no chão. Põe ali no chão. Quando ele colocou no chão, o que ela virou? Uma serpente. E Deus falou para Moisés, Moisés, pega. E Deus falou para ele pegar por onde? Pela cauda. Você não faria essa pergunta para mim. Você jamais faria essa ideia para mim. Porque você sabe que o veneno de uma cobra, eu acho que a maior parte das vezes, está nas suas presas. Que é na sua cabeça. E Deus manda Moisés pegar a serpente pela cauda. Para, Deus. Só não entende como é que fala, da natureza, da vida, da parte, né, dos animais. Tem botânica, da parte, sabe? Você não entende disso não, Deus? Como é que o Senhor manda eu pegar uma serpente pela cauda? Isso não tem nenhuma lógica. Porque se eu pego pela cauda, ela vira e me dá o bote. Escute o que eu vou falar para você agora. Escute, por favor. Muitas vezes, o que Deus vai fazer é ilógico, só para experimentar a nossa confiança nele. Que está automaticamente ligada à nossa fé. Porque a maneira que eu ajo é a maneira que eu creio. Deus mandou pegar. Minha cabeça natural, minha mente carnal, natural, assim, isso não tem lógica nenhuma. Deus mandou. O que Moisés fez? Pega pela cauda. Quando ele pega a serpente pela cauda, o que vira na mão dele? A vara de novo na mão dele. Escute, todas as vezes que nós não usarmos a autoridade de maneira correta, cuidado que ela pode virar serpente para você. Ela vira serpente, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com as atitudes do teu coração. Eu estou falando isso, cuidado, não é para você ficar acusado. É só para a gente ter uma autorresponsabilidade e entender o lugar que eu tenho como filho. Eu tinha 4 pontos, eu só vou falar 2, porque não vai dar tempo mesmo. Domingo eu continuo, se Deus quiser. Então, esse sistema, nesse mundo, ele vai dizer que você é o que você faz, mas o Evangelho, diga, Jesus, ele vai fazer com que eu seja o que ele é, o que Cristo fez, o que Cristo realizou. E hoje nós veremos aqui 4 verdades sobre a nossa identidade em Cristo revelada em Romanos 8. Eu vou falar as 2 primeiras. Primeira verdade, diga, em Cristo somos livres da condenação. Eu e você precisamos ter isso como, sabe, algo estampado. Se for necessário, eu não sei se você tem esse hábito, muitos de nós já criamos hábitos assim. Coloque, estampe num lugar que você olha toda hora. Espelho, né?
Homem não costuma se olhar muito no espelho, não. Depende da vaidade, né? Mas tem uns homens que passam pozinho, né? Passa hidratante. E nada, tem nenhum problema. Porque esses dias eu estava vendo, eu falei, caramba, rapaz. Ou eu nunca vi, nunca percebi. Ou eu estou ficando meio, sabe assim. Eu vi que a minha perna estava toda russa. E olha que, né, pessoas de peles mais escuras, né, costumam ficar mais russos, né? E eu estava vendo e falei, meu Deus, minha perna está que nem branca. Eu falei, será que eu passei algum produto na perna? Não, irmão. Acho que era ressecamento, sei lá, alguma coisa assim. Falta de hidratação, seja comendo ou passando algum produto. Mas escute, a minha vida e a sua vida, ela é definida pelo que Cristo fez. Em Cristo somos livres da condenação. Olha o versículo de 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, diga lei do Espírito da vida. Aonde? Em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, existem duas leis aqui, é um tratado, irmão. Paulo está dizendo, olha só, existem duas leis, uma lei do Espírito da vida e uma lei do quê? Do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, diga, Deus o fez. Como é que Deus o fez? Enviando o seu próprio Filho à semelhança de ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Pergunto eu para você, se Jesus foi condenado pelo meu pecado na carne, aonde que agora resta alguma condenação para mim e para você? Aonde que resta? Está resolvido ou não está resolvido isso, gente? Mas por que você se comporta como não? Por que eu me comporto como não? Por que eu continuo acusado? Por que eu continuo achando que quando eu faço eu mereço, quando eu não faço eu não mereço? Gente, é tão simples, mas é tão sério. O diabo é extremamente sagaz. Quando você não ora, vem uma acusação na sua mente, diz, Deus não pode te ouvir, porque você não orou. Hoje você não leu o capítulo da Bíblia, que êxito você vai ter? Você entende que isso não tem a ver com o que você vai receber? Tem a ver de como você vai se fortalecer. Então não entre num lugar aonde aquilo que você faz é o que te define. Eu sei que é dúbio. Mas não é porque é dúbio que você precisa entrar debaixo disso. Diga assim, eu não preciso fazer. Mas eu preciso fazer. E aí? É ou não é? Eu não preciso nada, Jesus já fez tudo. Eu não preciso fazer nada. Mas eu preciso fazer. Só que a gente precisa acessar isso da maneira, no entendimento correto, irmão. Então, para continuar o versículo, eu parei no verso 3, né? Portanto, aquilo que a lei foi incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança de ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência, diga a justa exigência, da lei se cumprisse em nós. O que a lei exigia? Que aquele que vivesse pela lei, aquele que cumprisse a lei, viveria por ela. Pergunto eu a você, algum homem na face da terra conseguiu cumprir a lei? Mas a lei exigia, sim ou não? Então, como é que isso foi resolvido? Se eu e você, pelos nossos atos, não conseguimos ser completamente pessoas que faziam ou que resolviam todas as coisas da forma correta. Mas a lei exige. O que Deus fez? Diga, Deus é justo. Meu irmão, se você não conhece o caráter de Deus, você precisa conhecer Deus. Diga, Deus não quebra. Diga, não quebra o seu pacto, a sua aliança. Se Deus disse que você é filho, Ele jamais quebrará
o pacto de chamar você de filho. Mas eu errei. Errou, mas é filho. Eu falei, mas é filho. Ah, mas eu vacilei de novo, mas é filho. O diabo vai querer fazer com que você ache que você não é filho. Porque você fez as coisas certas e agora... E aqui exige um outro problema. Porque muitos de nós nos achamos os super capazes. E só tem um que nos faz capazes, é o Senhor. E nós precisamos ser sempre, diga sempre, dependente dEle. O problema é que às vezes nós nos sentimos muito capazes. Quando a gente começa a crescer, e a gente começa a desenvolver, quando a gente começa a ter uma capacitação, sabe, de Deus, que é Deus que dá o crescimento, e a gente começa a perceber que a gente está fortalecido, eu começo a conhecer mais as coisas de Deus, eu começo a fluir nas coisas de Deus, e eu começo a ajudar pessoas, eu começo a ensinar pessoas, discipular pessoas, e às vezes nós nos esquecemos que existe um fator primordial. Eu preciso estar sempre ligado à videira, e às vezes a gente vai fazendo coisas e esquece de estar conectado nele. A gente vai se desviando dele, a gente vai se acostumando com a vida cristã. Tudo bem, hoje eu não senti Deus, não tem problema, amém. Você não precisa sentir Deus para saber que Ele está aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu quero sentir Deus todas as vezes. Eu não estou falando sentir Deus assim, arrepiando. É sentir tendo a certeza, tu estás comigo. Tu estás comigo. Se na antiga aliança diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que verei a bondade do Senhor todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, porque eles associavam a casa do Senhor com a presença do Senhor. Você sabe que não é mais assim. Deus habita onde? Aonde? Disse a mulher de João capítulo 4. Ela vai dizer, Senhor, nós adoramos Deus nesse monte, mas vocês dizem que é lá em Jerusalém. Então onde é verdadeiramente? E Jesus responde para ela, mulher, vocês adoram o que vocês não? Vocês adoram o que vocês não? Preste atenção, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós judeus adoramos o que conhecemos. Todos os judeus adoram o que conhecem. Mas a promessa estava lá sobre eles. E Jesus falou, nós adoramos quem conhecemos. Porém, vou te dizer uma coisa, minha querida, parafraseando, tá bom? Perdoe a poesia. Minha querida irmã, vem a hora. E já chegou. Que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em... Meu irmão, eu já vi gente adorando em coisas que me chamaram eu fui completamente impactado. Falávamos ontem aqui. Quando eu vi o nosso irmão Diego, esposo da Fernanda, genro da nossa irmã Zilda, que está em São Paulo. Hoje nós temos a falta de algumas pessoas por limitações físicas, outros foram para trabalhos, outros foram para lutar mesmo. E eu me lembro no dia que a gente socorreu, quando houve aquela situação trágica lá no Morro dos Prazeres, e nós fomos ao encontro do nosso irmão Diego. E houve um deslizamento, e que várias casas vieram abaixo, várias. Nós socorremos para lá, ele lembrou do Bruno, tinha o número do Bruno na cabeça. Então ele ligou para o Bruno acionou a gente começa a se mobilizar para ir para Santa Teresa, ali, né, no Rio Comprido. Como a gente chegar lá? O Rio de Janeiro parado, não movia carros, enchentes e enchentes. Como a gente chega lá? A gente tem que chegar. E começamos, pega metrô, solta num lugar, solta no outro, anda, chegamos lá, aquele desespero, ele, não vou entrar muito em detalhe, né, ele foi socorrido primeiro e depois saiu de lá, assumiu uma autorresponsabilidade, porque não tinha exames para fazer. Oi? Aí a gente volta para onde houve o deslizamento. E ao chegar lá, a gente recebe a notícia, se eu não me engano, não sei se foi logo, mas que o irmãozinho dele de 13 anos e mais
2 primos, um de 14, um de 16, se eu não me engano, na época, e o pai que eu tinha esquecido, que tinha o pai também, né, que seria o tio, estavam nesse acidente, né? E assim que a gente chega lá, houve a notícia de então que acharam o Andrei, né, que era o irmão do Diego, sem nenhuma lesão, porém, segundo o relato, diz que ele foi asfixiado pelo gás de tubulação, né? E o Diego falou assim para mim: eu quero ver meu irmão. Eu perguntei para ele: você quer ver? Tem certeza? Ele falou: tenho. Fui até lá. Quando chegamos lá, ele estava numa varandinha de uma das casas que não caiu, lá numa parte de baixo, né? Uma das casas que permaneceu em pé. E ele estava naquela varandinha. E o Diego chegou lá, ele estava, como é de praxe, né, envolto ali com um saco, alguma coisa nesse sentido. E ele levantou e ele começou a fazer uma cafuné na cabeça. Gente, já faz tantos anos, mas como não se emocionar? 15 anos. A Nath está falando que são 15 anos, ela estava grávida da Nath. Da Ana. De grávida de você mesmo. E Ana, falaram a tua idade, hein? E ele fez um cafuné na cabeça do Diego, do Andrei. Disse: cara, nunca mais eu vou poder fazer isso com você, brincar com você. Ele falou: não consigo entender, mas levantou as mãos e disse: obrigado por esse tempo que o Senhor deu com meu irmão. Ele tinha acabado de se batizar uma semana antes. Meu irmão, isso é adoração. Isso me marcou profundamente. E toda vez que eu posso, eu falo sobre isso. Adoração não é só quando a gente está em alegria. Quando a gente está celebrando. Adoração é a gente dar. Muitas vezes aquilo que a gente não tem. Sacrifício para Ele, Senhor. Eu não tenho dúvida o que custou. Eu faço só ideia. Entendeu? Mas assim, irmão, primo, tio. E talvez aquela ideia assim, só porque eu permaneci. Ele acha que ele surfou em cima de uma laje. E por isso ele desceu e não foi para baixo da terra. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Eu estou querendo dizer para mim e para você que eu e você não estamos debaixo da lei do pecado e da morte, culpados, presos, condenados. Mas quando Jesus morreu, diga ressuscitou, Ele pagou, diga pagou nossa dívida e nos libertou da condenação. Ele pagou e Ele nos libertou da dívida da condenação, o que a lei mostrava, porque não há condenação se não tiver lei, irmão. A lei veio apenas, como diz a Bíblia, para avultar, para trazer, para fazer aparecer que eu e você somos culpados, ou éramos. Mas a partir do momento que Deus envia Jesus, na semelhança de homem pecador, para morrer na carne. Você lembra o que diz lá no Velho Testamento? E o véu que separava, já não separa canção. Amém? Por quê? Meu irmão, sabe quando o véu é rasgado? Assim, o corpo de Cristo foi rasgado, dilacerado. Não foi uma morte qualquer. Não foi, morreu, infartou, Jesus chegou lá. Pai, eu entrego em tuas mãos meu espírito. Não, depois de sofrer. E quando ele estava na cruz e teve sede, e botaram um caniço, um cano, levando na boca de Jesus, numa esponja, vinagre, fel, talvez para trazer algum alívio da dor que ele estava sentindo. Mesmo com sede, Jesus se nega a beber. Talvez dizendo: não, eu quero sentir na semelhança a dor deles, porque agora o julgamento vai vir sobre mim, porque a exigência faz isso, e eu vou viver o que preciso viver. Diga: antes de Cristo, estávamos debaixo da lei, do pecado e da morte. Diga: culpados, presos, condenados. Diga mais: Jesus
meu amado, meu Salvador, Ele me libertou. Amém? Ele me liberta dessa condenação. Por isso Paulo vai dizer, não há mais pecado. Mas o quê? Não há mais condenação, irmão. Preste atenção. Paulo não diz que não há mais pecado. Ele diz que não há mais o quê? Às vezes a gente se sente acusado porque pecou. Eu não estou dizendo que a gente não deve. Porque isso é um sintoma que a gente deve perceber. Poxa, alguma coisa deslocou. Isso nos leva a um lugar o quê? Como vai dizer lá em João. Se eu tenho pecado, eu confesso. Agora, não é só confessar o pecado no sentido de dizer, Senhor, eu errei. É confessar o que a palavra diz que eu preciso confessar. Eu confesso que eu tenho um advogado e que ele comparece diante de Deus. Ou ele não compareceu. A Bíblia diz que Jesus, o sumo sacerdote, diz em Hebreus, que ele entrou uma vez por todas no santuário eterno, diga santuário eterno, e é lá que ele está, para se apresentar para mim e para você, como aqueles que dizem, você é livre, porque eu paguei o que você precisava pagar. Posso ouvir um amém? Então Paulo não diz não há mais pecado, mas ele vai dizer não há mais condenação. Diga culpa foi removida. Todas as vezes que você começar a revisitar ou visitar a culpa, saia desse lugar. Saia do lugar da culpa. Coloque ela onde tem que ser colocada. Aonde? Diga, na cruz do Calvário. Foi ali que a minha culpa e a sua culpa foi resolvida. Diga, cruz é sinal de maldição. Foi ali que a minha maldição foi aniquilada. Colossenses vai dizer sobre isso. O escrito de dívida que era contra nós. Qual era o escrito? Da lei, daquilo que exigia. Jesus falou, eu tomo sobre mim. E é cravada na cruz do Calvário. Então Jesus vai dizer que ele fez isso de uma maneira, ou Paulo, né, em Colossenses, vai fazer isso publicamente. Significa o quê? Diante de todo o cenário espiritual da terra, e seja lá mas onde for, isso está falado, declarado, denunciado, que o quê? A dívida foi paga. Posso ouvir um amém? Então, a culpa foi removida. Não, preste atenção, hein? Não porque somos bons, mas porque Cristo é o suficiente. Eu vou repetir. Não é porque você é bom, é porque Cristo é o suficiente. Não foi isso que a gente cantou aqui, gente? Você fica atento que nem eu nas ministrações? Ou você não ouviu isso? Quantas vezes a Nath repetiu, Senhor, Tu és suficiente. Tu és o meu basta. Tu és o meu, como foi a expressão que ela usou? O meu bastante. Tu me és o suficiente. É isso. Não é porque eu sou bom. O diabo vai querer fazer com que você se ache bom. Porque quando você fizer alguma coisa ruim, você acha que você não presta. Mas você precisa entender que você não é bom na sua natureza. Você é bom em Cristo Jesus. Então logo, quando você faz coisas boas, não é você. Mas quando você também faz coisas ruins, também não é o bem que eu quero fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, esse está sempre. Logo, Paulo vai dizer, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos, tratado 8, entra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Isso é poderosíssimo. Se você estivesse aqui ontem, você receberia o que a Stefane compartilhou aqui de manhã, dentro de um princípio. Eu não vou falar, que eu vou talvez errar. Depois, se você quiser, você pergunta lá para ela. Coisa poderosa, porque Paulo também era um romano. Diga, Paulo também era um romano. Paulo tinha duas cidadanias, ele era hebreu e era romano. Você lê isso nas cartas do Novo Testamento, coisas que aconteceram com ele. E Paulo, ele sabe o que ele está falando, ele quer atingir os romanos. Ele sabe exatamente o que ele está falando. Era como aqueles que estivessem lá no fundo de um porão, não é isso, Stefane? Os remadores, os que tinham que ficar remando as embarcações, quando elas estavam entrando no como é que fala isso, gente? Afundando. Naufrágio. Eu ia falar neufrágio. Naufrágio. Eles permaneciam lá remando. Porque eles eram os
escravos. Obrigado. E eu quero falar para você um exemplo bíblico disso. Se Paulo diz não há mais pecado, desculpa, Paulo não diz que não há mais pecado, mas não há mais condenação. Qual é o exemplo bíblico que eu posso trazer para você? João capítulo 8, verso de 1 a 11. Se você não conhece, depois você lê. A mulher adúltera, que é levada para Jesus, e aqueles homens letrados queriam saber o que Jesus ia fazer. Eles pegaram: Senhor, nós pegamos em adultério. A lei de Moisés diz, diga, a lei de Moisés diz. Olhe para mim, por favor. Olha para mim. Estou querendo chamar a sua atenção. Olha para mim. Está vendo a pedra na minha mão? Você também está cheio de pedra na sua mão. São as pedras da lei. Quando aparece alguém que é levado para a presença de Jesus, o que as pedras da lei na minha mão fazem? É hora. Bem que eu sabia que eu ia pegar ele e ela. Agora eu vou tacar a pedra. Foi isso que eles falaram para Jesus. Jesus abaixa a cabeça e começa a escrever. E ele vai dizer, você sabe, aquele que não tem pecado, atira a primeira. Se era a primeira, provavelmente outra, né? Sei lá quantas pedras tem na sua mão para atacar nos outros. Nós continuamos acessando a lei para pegar pedra para atacar nas pessoas. Mas Jesus escreve e diz: se não tem pecado, atira. A Bíblia diz que quando Jesus ergue a cabeça, não tinha mais ninguém. A Bíblia fala e afirma, não vou ler o texto, que saiu do mais velho até o mais novo. Talvez os mais experimentados, você sabe, tinham mais vivência, experiência. E o que Jesus diz para a mulher, está aí no texto do verso 10 e 11, que diz assim: quando Jesus se ergueu sua cabeça, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Eu acho isso lindo no caráter de Jesus, que é o mesmo que deve ter sobre mim e sobre você. Qual, Sérgio? Talvez você me pergunte. Diga: Jesus protege aquela mulher, com certeza levada, envergonhada, debaixo de condenação. Jesus, ele protege aquela mulher num ambiente público. Mas quando todos vão-se embora, Jesus faz a pergunta para ele: mulheres, cadê mulher, onde está aqueles que te acusaram? Elas dizem: Senhor, todos se foram. E Jesus diz: e não te acusam mais? Jesus diz para ela: nem eu te condeno. Vai e não peques. Escute, quer agir de maneira correta? Proteja no público e exorte no privado. Diga: proteja no público e exorte no privado. Muitos de vocês acham que às vezes nós não tratamos disciplinas que precisam ser tratadas na igreja, em mim e você. Porque você não vê alguém chegando aqui na frente e diz: cara, fulano de tal errou. Sérgio vacilou e por isso nós dizemos: igreja, ele é um adúltero. Sabe como nós tratamos isso? Nós guardamos e protegemos o que precisa ser guardado e tratamos o que precisa ser tratado, no particular. Vamos lá? Deixa eu te dizer como eu penso. Se você precisa saber como o seu pastor pensa, eu vou te dizer como eu penso. Eu não sou um líder que, quando tem que fazer alguma disciplina sobre alguém, coloco alguém num banco frio e diz: fica até aí, deixa Deus te tratar. Eu falo para essa pessoa: eu quero te ver toda semana aqui comigo. Nós vamos ter um tempo juntos para saber o que te levou nesse lugar. Por que você entrou aí? Vamos investigar, eu vou estar junto com você. Vamos conversar, vamos orar, vamos tomar conselho. Amém? Porque colocar alguém num banco não resolve nada. A igreja trata coisas que são: cortou a perna, põe um band-aid, põe um metiolate que cresce. Não cresce, irmão. Precisa tratar, conversar com amor, com graça e com zelo. Amém?
qual é a ilustração que eu quero trazer para você debaixo desse princípio? Jesus não apenas perdoa, diga comigo, Jesus não apenas perdoa, ele restaura a dignidade. Você pode ouvir um amém? Tem gente que eu encontro, que é da minha galera da antiga. Tem gente que ainda pergunta para mim, depois de, 30 e tantos anos, tu ainda está naquele negócio? Porral é meu sobrenome, né? Que negócio é? É na vida cristã. Sabe por quê? Eu carrego um estigma que ele viu, que eu fazia isso, fazia aquilo de errado. Ele quer saber se eu não faço mais aquilo outro. Se eu não voltei a praticar, se foi só uma modinha, se foi só algum negócio que eu experimentei. Experimentei, bebi, tomei, absorvi. Continuo tomando essa vitamina todo dia, é ela que tem me fortalecido para viver e ficar pela sua graça de pé, amém? Então, Jesus não apenas perdoa, ele restaura a dignidade. Assim é conosco. Escuta aqui, ó. O pecado nos suja, sim ou não? Mas Cristo nos limpa e nos dá uma nova identidade. Cristo, ele nos limpa e ele vai nos dar uma nova identidade, irmão. E a ilustração que eu quero trazer para você trazer isso na sua cabeça. Um homem recebe o perdão real, ele sai da prisão. Ele recebe o alvará de soltura e ele sai. Mas esse homem continua se sentindo condenado, como alguém que não pagou. Ele continua de cabeça baixa. Ele continua vivendo um sentimento, sabe, que levou ele aquele peso, aquele erro. Ele continua com medo, como se ainda fosse um prisioneiro. Assim somos nós, quando Deus já nos perdoou, mas nós continuamos nos sentindo culpados. Cristo me libertou, irmão. Cristo te libertou, irmão e irmã. Então, ande como um livre. Não pense que alguém vai olhar e talvez a maior parte das suas amigas, dos seus amigos, dos seus colegas, eles vão sempre ressaltar o seu erro, a sua falha, a sua vacilada. Para ficar um pouco pior, alguns irmãos dentro da igreja vão pegar algumas pedras para atacar em você. Mas Cristo, ele me libertou e te libertou. Então ande como alguém que é livre. Posso ouvir um amém? Tinha um outro exemplo para dar, mas eu não tenho tempo. Eu falo isso talvez em algum outro momento. João 8:33, 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o segundo ponto, que eu vou ter que falar em 5 minutos. A verdade, a segunda verdade, diga em Cristo, vivemos pelo Espírito. Diga por favor mais uma vez, a segunda verdade é que em Cristo nós vivemos pelo Espírito. Olha o que diz Romanos 8, de 5 a 14, vou ler. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você percebe que tem duas mentes aqui? Uma mente da carne e uma mente do Espírito. Sim ou não? Não é isso que a passagem está dizendo, gente? Romanos 8, continue em Romanos 8. De 5 a 14 agora. Eu comecei a ler o versículo 5. Verso 6. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Lógico. Ele não está dizendo que você vai conseguir. É que ele está reforçando, dizendo, se você for para a lei, você não vai conseguir cumprir a lei. 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, aleluia. Você está aqui comigo? Diga vós, diga eu, você, cada um de nós, todos nós. Contudo, não estás debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Qual é a condição? O Espírito habitando em nós, confessando. Nós já confessamos Jesus. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da
Eu vou repetir isso, acho que você não entendeu. Meu irmão, o seu corpo está morto por causa do pecado. Mas olha o que diz a continuação do versículo. Cadê? Parei aonde, gente? Mas contudo não estás debaixo do domínio da carne. 10, né? Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da... Sabe por que seu Espírito vive? Por causa da justiça. E você acha que é sua? Meu irmão, se você não colocar isso no lugar certo, eu fico muito invocado com esse negócio. O que você acha que fica invocado? Eu fico invocado, sabe o que é? Que nós somos uma qualidade crente, que nós continuamos olhando para nós e achando que somos nós que fazemos alguma coisa, que somos nós que produzimos alguma coisa. E porque a gente faz as coisas bem ou estão fazendo certa, nós achamos que nem o irmão do pródigo, que se achou o cara mais maravilhoso, que quando o filho pródigo foi embora, arrebentou tudo, quando ele voltou, ele falou assim, você não tem direito à festa, você não tem direito a receber. Eu fiz sempre tudo certo, eu sempre estive aqui, nunca vacilei, nunca errei. Sabe por quê? É justiça própria, é um trapo de imundícia que está sobre mim e sobre você. Enquanto a gente não entender que tudo que nós temos foi pela graça de Jesus Cristo, ao se render para o Pai e dizer, Pai, pode cumprir a tua justiça, eu vou agora sofrer o que eles teriam que pagar. Aí você vai acessar o lugar certo. Por isso que não é a sua justiça, não é os seus acertos. Também não é pela ideia de não querer acertar, mas é pela ideia de se apoiar na justiça que vem do Cristo. Foi isso que Abraão fez lá em Gênesis, irmão. A promessa estava onde? Era no Isaac? Não. A promessa estava no Filho, justiça. E a Bíblia diz, e Abraão creu, diga creu. Olha o quanto crer é importante. A Bíblia diz, porque ele creu, isso foi imputado como justiça. Ah, Abraão, tu é tão justo. Não, por causa que você creu, acessou o Cristo. Agora isso é uma justiça que vem sobre você. É um amparo que vem sobre você. E meu irmão, isso me deixa completamente, sabe, em paz. Romanos capítulo 5, verso 1. Diz o quê? Quantos lembram que está escrito lá? Tende paz para com Deus. Mediante Jesus, a minha paz vem de Deus. Ela não vem nem dos meus acertos, dos meus erros. Ela vem daquilo que eu acesso da justiça de Deus em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Quantos estão entendendo sobre essa identidade, irmão? Por favor. Sabe, não é com a sua mente, esforço natural, é pelo acesso da fé. Eu parei onde, irmão? Para terminar? 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo, Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais. Você se identificou na morte de Cristo? Então seu corpo está morto. Não serve para nada, não presta para nada. Mas o quê? O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? E o Espírito daquele que ressuscitou dos Cristo dentre os mortos, cadê Jesus? Jesus habita em vós, daquele dos Cristo dentre os mortos, Jesus, igualmente vos dará vida em seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Sabe onde está a tua justiça? Do Espírito dele que habita em mim e em você. Posso ouvir um amém? Isso é a sua identidade. Isso que eu e você precisamos ver. Eu preciso de 2 minutos para encerrar esse negócio aqui. Verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida para com a natureza carnal, para andarmos submisso a ela? É uma pergunta que está sendo feita aí. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Verso 14. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Verso 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Agora que estamos em Cristo, diga, agora que estamos em Cristo, diga, o Espírito Santo habita em nós e nos dá uma nova maneira de viver. Posso ouvir um amém? Diga comigo, a carne busca prazer, orgulho, o pecado, né, que erra, que falha,
Mas o Espírito gera santidade. Diga, o Espírito gera santidade. Sabe onde você vai encontrar santidade? No Espírito. Sabe onde você vai encontrar paz? Em Deus, no Espírito e propósito. Diga comigo, viver pelo Espírito. Vai ficando de pé, diga comigo, viver pelo Espírito. Não é viver sem lutas. Diga mais uma vez, viver pelo Espírito. Não é viver sem lutas, mas é permitir. Repita comigo, mas é permitir que o Espírito vença em nós, ou conosco, né? Vou te dar um exemplo bíblico, para não ficar só em ideias humanas. São boas às vezes, mas a Bíblia diz que em Mateus capítulo 26, quando Jesus está sendo levado, e ele vai passar por um julgamento, e a Bíblia diz que os discípulos de Jesus começaram a acompanhar Jesus de longe, e Pedro, ele se aproxima e está tendo uma fogueira. Em um determinado momento, uma serva reconhece Pedro e pergunta, você não é um deles? E você conhece a passagem, está lá em Mateus 26. A Bíblia diz que Pedro nega Jesus 3 vezes, dizendo, eu não conheço, e na terceira ele inclusive amaldiçoa, dizendo, se eu conheço, eu quero ser amaldiçoado. Mas na revelação de Mateus capítulo 16, você sabe que Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, não foi carne e sangue que revelou isso, mas meu Pai celestial. Então, sobre esse fragmento, sobre essa revelação, eu estabeleço a minha igreja, que significa, sobre essa rocha, quem? O Cristo. Mas em Mateus capítulo 26, Pedro nega Jesus. E ele só percebe isso quando o galo canta pela terceira vez, como Jesus tinha dito. E o que eu quero dizer para você, preste atenção. Esse é o mesmo Pedro que tem a revelação em Mateus capítulo 16 e depois nega no capítulo 26. Mas esse também é o mesmo Pedro, que depois do enchimento do Espírito, Atos capítulo 2, é o cara que pega e quase 3.000 pessoas se convertem. Escuta o que eu vou falar e eu vou terminar. O mesmo homem, mas agora com uma nova identidade espiritual. O Sérgio continua o mesmo, mas com uma nova identidade espiritual. Não fique tentando dar um jeitinho para você tentar ser crente. Você não precisa tentar ser crente. Você é crente, você é cristão, você crê. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 25 diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Preste atenção nessa ilustração que eu vou trazer aqui para você. Um celular sem bateria é o quê? Inútil. Hã? O aparelho. Vai ter só... tem o celular? Dá para falar? Não. Dá para escrever alguma coisa? Não. Ele está sem bateria. Ele é inútil. Mesmo sendo caro, moderno, o iPhone está em qual? 17. O celular. Fala quase sozinho. Fora as inteligências artificiais, né? Então, o que acontece? Mesmo sendo caro, moderno, escute, o Espírito Santo é a energia da nossa vida espiritual. Sem ele, vivemos no modo carne. Diga, sem o Espírito Santo, vivemos no modo carne. Diga agora com força e com fé. Diga com ele. Diga com ele. Diga, eu estou com ele. Eu vivo no modo Cristo. Diga, modo Cristo. Isso é ser espiritual. Viver no modo Cristo. Não é viver na sua justiça própria. É viver no modo Cristo. E eu deixo a última aplicação. Para a gente, talvez semana que vem, começar a falar sobre a terceira verdade e a quarta verdade. Deixe o Espírito Santo conduzir suas decisões. Sem seu temperamento, seus relacionamentos. Deixa ele conduzir. Deixa ele te guiar. Você é filho. Todo aquele que é guiado pelo Espírito
ele é um filho. Você não é mais guiado pela raiva. Diga, eu não sou guiado pela raiva. Ainda que ela vem, irmão. Ela vem, viu? Mas você não é guiado por ela. Você não é guiado pela ansiedade. Diga, eu não sou guiado pela ansiedade. Tem gente que diz, eu sou ansioso. Você não é ansioso, você está ansioso. Você vive no modo Cristo, irmão. Você não é ansioso, você está ansioso. Você não é um medroso. Às vezes você faz com que o medo entre e você se torne um medroso. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Posso ouvir um amém? Diga, eu sou guiado pelo Espírito de Deus.